embora, então, de mano a mano, porque o nosso programa de hoje vai ser sobre um confronto que vai acontecer nessa semana de Champions, tá? A última rodada da fase de grupos, que vai colocar frente a frente Bayern de Munique e Barcelona, e brigando por vaga, né? O Bayern já classificado, o Barcelona querendo, mas não sei se vai rolar, porque vai precisar ou vencer lá, ou contar com o resultado do Benfica e tal. Bayern e Barcelona nessa quarta, 4h40 na TNT. E aí a gente resolveu pegar aqui times campeões de Champions das duas equipes, tá? O Barcelona de 2015, que encantou muita gente, com o trio MSN e tudo mais, contra um Bayern de 2020, da temporada ali, que atropelou todo mundo do jeito que foi. E com aquele detalhe, né? O Barcelona de 2015 tem uma vitória emblemática sobre o Bayern e o Bayern de 2020 tem uma vitória emblemática sobre o Barcelona. Então, até isso. É uma verdade. É uma verdade. E aí o Formiga, certeza que nesse mano a mano vai arrumar um jeito de falar do Guardiola ou de botar o Guardiola. Não? Errado? Com certeza. O Guardiola passou pelos dois e deixou saudades. Não. Podia ter passado aqui em casa e tal. A minha mulher esses dias falando que teve um encontro com... Opa! Passado na tua casa pra tua mulher? Que negócio... Não. Vou chegar lá agora. A minha mulher falou esses dias, assim, porque teve... o Tite faz encontros com jornalistas, vocês já tiveram a oportunidade de participar, eu participei agora e tal, não sei o quê. E fiquei super honrado, feliz, não sei o quê e tal. E aí a Renata, se fosse o Guardiola? Aí eu falei, se fosse o Guardiola, eu chegava nu no encontro. Completamente. E é isso. É isso, Vitor Sérgio. Roda a vinheta, pelo amor de Deus. Roda pra salvar. Roda a vinheta. Não tem condição, não. Não tem condição. Mas está o quê? Correto, Bruno Formiga. É isso que eu posso te dizer. Vamos lá, então. Só tem uma pessoa no mundo hoje que eu conversaria nu. Que é a minha esposa, só, porque eu não vejo contexto para você conversar. Tu conversaria, não. Que eu tu não está conversando? Não, nu é difícil, mas enfim, mas é o único contexto. Como é que você vai chegar para conversar com o Guardiola nu? Numa praia de nudismo, porra. Tá. Já foi o Formiga na praia de nudismo? Não tem essa moral. O Formiga... Não tem como, não tem. Só depois de alguma intervenção que aí ele pode pensar. Sério, o que virou esse programa? Vai, eu tô certo. O pessoal gosta. Quem vai ser os goleiros, Ter Stegen ou Neuer? O Ter Stegen, ele foi melhor, ele ficou melhor depois, né? Nessa fase aí ele ainda revezava com o Bravo, não na Champions. Na Champions ele era titular, o Bravo era titular nas competições nacionais, né? Competições em nível espanhol. Acho que ele foi bem na Champions, mas não era um goleiro espetacular ainda, era um goleiro muito para o futuro e que depois virou. O Neuer, nessa Champions, é a retomada do Neuer, né? Ele teve ali uma fase meio esquisita antes, e aí nessa Champions ele agarrou muito, inclusive, tem que se dizer, no jogo da goleada contra o Barcelona perde pelo menos 2 oportunidades quando o jogo estava 1-1, e o Neuer faz uma defesa. O Neuer salva demais contra o Lyon, demais. O Neuer provavelmente foi o melhor em campo do Bayern de Munique contra o Lyon, e o Neuer faz pelo menos 2 grandes defesas na Champions. Então o Super Bayern deve muito ao Neuer, sim. Deve ao Gnabry, deve ao Lewandowski, deve ao Thiago, deve ao Kimmich e deve ao Neuer. Formiga, contra o Neuer, raramente você vota contra o Não, contra Neuer não há argumentos. A verdade é que aí é pouco tempo com o Ter Stegen, que é um monstro, mas que depois, de fato, virou o Ter Stegen. Tem gente, cara, que na conversa, assim, o cara que não acompanha, que a gente trabalha com isso. O cara escala aí o Barcelona de 2015. O cara talvez escale, e se bobear, deve ter gente que nem lembra quem era o goleiro. Juro pra você. E se falar, falou errado. Pode botar o Valdez, né? Falar Valdez, que era o que era antes. Né? Careca, não é, porra. Não tem como, aí não tem como. O Vess lembrou bem, cara. O Neuer fez... É que esse Bayern aí, ele se expunha à beça, né? Ele vivia fortes emoções, só que ele resolvia lá. Mas o Neuer faz uma grande final, inclusive. Isso. Grande final. Foi o melhor jogador do Bayern na final, se bobear. Eu acho que foi o Thiago, mas é uma boa discussão. Pode ser também, pode ser o Thiago. Mas é um bom debate. Não, mas eu acho que o Neuer não, porque eu acho que o PSG nem fez tanta coisa assim. Pô, que isso, teve mais chance que o Bayern. Fez 3 grandes defesas.
Tem três, pelo menos três grandes defesas. Tem uma do Neymar. Muita gente falou, uma do Neymar, uma do Mbappé, mas enfim. Muita gente citou. Eu acho que o Thiago foi melhor, mas o debate do Neuer melhor da final é coerente. Pode existir, tá bom. Formiga, Dani Alves ou Kimmich? Minha Nossa Senhora. Cara, aquela foto ali nem é do... Fazer um negócio que eu não lembro aqui nunca ter feito, porque é outro que também sempre ganha votação aqui comigo. Mas na temporada específica, Kimmich. Vitor Seara. Essa temporada do Daniel, ela é muito esquisita. Porque... É aquela do eu vou sair fora e fico puto, né? Então, mas não. Na verdade é aquela do eu vou sair, quero ficar e fica mais uma temporada, né? Acho que é isso. Tipo que ele vai depois ele vai pra ele ainda fica 15, 16. Tá no Barcelona. Ele ainda fica, mas essa temporada é uma temporada que a gente fala da virada de chave, né? A temporada do Daniel Alves, de agosto a dezembro, é péssima. É a esteira da Copa do Mundo. A gente tem que lembrar, o Daniel Alves na Copa do Mundo foi barrado pelo Maicon, quase de cadeira de rodas. Lógico, eu estou aqui exagerando, né? Então não estou faltando com respeito, mas o Maicon estava muito mal e roubou a vaga do Daniel Alves durante a Copa do Mundo, de tão mal que o Daniel estava. Ele volta para o Barcelona e faz uma temporada péssima até dezembro. A partir de janeiro, que tem aquele fatídico jogo que o Luiz Henrique poupa Messi, Neymar e perde para a Real Sociedad, o Barcelona se transforma e o Daniel começa a jogar muito. Aí se você pega, logicamente a gente está pensando Champions, está pensando a temporada, né? A temporada do Kimmich ela é excelente, do início ao fim. E quando ele vira lateral direito, no mata-mata, no Super Agosto, ele joga muito. Ele continua jogando muito. No 8-2 ele é um cara, ele é lateral e vai fazer gol na pequena área. Ele faz o cruzamento para o gol do título. É ele que cruza para o Coman. Então, por isso eu vou acompanhar o Formiga e votar no Kimmich. Porque depois, no período ali, janeiro até julho, até agosto, até maio, o Daniel joga muito. Aí ele se recupera e joga muito. Mas a primeira metade dele na temporada foi ruim. Então, vou votar no Kimmich por causa disso. É isso aí. Só assim, uma pergunta que eu... vocês preferem o Kimmich na lateral ou no meio? Eu prefiro no meio. Também. Só que ele é tão pica que é bom em qualquer canto. Mas ele jogou muito, né? O Super Agosto dele foi muito bom, assim. Então... Sim. Não, só porque eu acho que ele agrega muito mais, no fim das contas, no meio. Piquet ou Boateng, Vess? A história do Piquet é igualzinha, tá? A história do Piquet é igualzinha. Primeira metade pós-Copa 2014, péssima. Quando o time se renasce para arrancar para a tríplice, ele também vira um outro jogador. Eu vou votar nele e não vou parecer incoerente, porque a temporada do Boateng foi muito de altos e baixos, inclusive físicos. Né? O Boateng, no Super Agosto, foi substituído, acho que quase todos os 3 jogos, ou em 2 dos 3 jogos, por questões físicas. Então, o Boateng não manteve aquele ritmo, por isso eu vou votar no Piquet, graças a essa segunda metade, que foi excelente. Ele voltou a jogar num nível quando ele jogava com o Puyol. É verdade. Formiga, você vai com o Piquet também? Vou no Piquet também. Tem um detalhe também que o Boateng é um antes do Hans Flick e outro depois, né? Então, ele porque tem os recuperados, né? O Boateng é um recuperado, o Thomas Müller é um recuperado. Exatamente. Eu acho que o Bayern é o pós Hans Flick, a chegada dele. A chegada ou não, a ascensão, enfim. E o Barcelona é a segunda metade da temporada. Isso, é isso. Basicamente 6 meses, né? Para cá, a gente está avaliando 6 meses de cada um. Os dois acho que tiveram uma virada importante assim, na temporada. Mascherano ou Alaba, o Formiga? Eita, rapaz. Esse eita aí foi genuíno. Fui surpreendido aqui com esse duelo, mas... Porra, o cara não foi surpreendido. Não, porque eu tava olhando para a lateral esquerda. Imaginando que aparecesse o quê? Porra. Não, que eu tava olhando já para o lateral esquerdo, eu tava com o voto na língua. Ele tava esperando... Aí eu vou com a Alaba, cara, infelizmente. Gosto muito do Mascherano e tudo, mas é diferente, né? 2 caras fora de posição, inclusive. Mas é que eu acho que aí o Alaba tem um impacto de construção e tal, que o Mascherano acabava tendo menos, né? Ele era menos influente nesse modelo de jogo do Barcelona do que o Alaba era no Bayern, então vou de Alaba. Boa. Vess, você vai de Alaba aqui também? Eu vou de Alaba. Acho que o Mascherano teve boas temporadas na zaga, mas acho que o Alaba
ele agregou mais a posição e agregou mais ao time, né? O Mascherano foi recuado para a zaga, para uma determinada necessidade do Guardiola, mas o primeiro defensor do time, o zagueiro mais importante, o zagueiro mais influente, uma palavra que é legal usar no futebol, né? O zagueiro mais influente do time era o Piqué, ainda era o Piqué. O Alaba virou o zagueiro mais influente do Barça nessa temporada, né? Então, os dois do Bayern. O Alaba virou o zagueiro mais influente do Bayern nessa temporada. Então, e jogou muito bem, saída de bola, construção, pressão alta para recuperar a bola, que era um risco do Barça, do Bayern. Então, por isso eu voto no Alaba nesses dois improvisados aí, que depois ficaram, né? Começou como improvisação, ficou o Alaba hoje, quando a gente está gravando isso, é zagueiro no Real Madrid, né? Lateral esquerdo. Então, Alaba. Alaba, então leva aqui, por enquanto o Barcelona de 15 tem um voto. É que eu acho que quando for para frente a coisa vai mudar. VS, Alba ou Davis? Alba ou Davis, cara? O Davis foi um canhão nessa temporada, né? O Davis foi um canhão nessa temporada, voou. Não quero influenciar o voto com que ele foi depois, que ele nunca... Depois do Super Bayern, Repetiu, ele nunca conseguiu repetir, está patinando lá para repetir, então não vou deixar me influenciar por isso. Mas o Alba, ele era um canhão igual. E acho que por ter feito isso com mais qualidade técnica, com mais consciência dentro do papel dele no time, eu vou votar no Alba por causa disso. Por exemplo, o primeiro gol da final é um gol no Davis, né? Oi? No Davis. Vou votar no Alaba, por isso. No Alba, perdão. No Alba, eu entendi o Alaba. Vixe, não, vou votar no Alba. Vou votar no Alba, perdão. Desculpa, vou votar no Alba, por isso. Confundiu tudo. Vou votar no Alba, por isso. Por estar entendendo melhor o papel dele no time, pelas conexões mais fáceis, por entender. Acho que o Davis, até pela idade, né? E eu lembro quando eu tinha 19 anos, quantas coisas eu fazia no impulso. E quase sempre besteira. Ganhando menos, né? Ganhando menos. Ganhando muito menos e o Davis... maior, vai. E o Davis... Fazia umas merdinhas maior também, né? Muito maior. Por isso que eu tô dizendo. Eu ia no impulso e fazia merda. O Davis foi no impulso e foi o melhor lateral esquerdo da temporada. Então, a diferença, com 19 anos. Mas acho que o Alba tinha mais entendimento, conhecimento, mais compreensão tática e fez isso com mais técnica. O Davis é muito na imposição de um garoto de 19 anos que estava voando. Então, vou votar no Alba por isso. Mas o Davis foi o melhor lateral esquerdo da temporada. Eu acho que tem uma coisa de... Eu não sei se eu não acho o Davis mais talentoso. Talentoso? Eu acho que talvez o Davis tenha... São coisas diferentes, tá? Eu acho que talvez o Davis tenha mais habilidade, mas o Alba tem mais técnica. Sim, pode ser. Eu acho. E aí... São coisas diferentes, né? Muita gente acha que é a mesma coisa. São coisas diferentes. Habilidade é uma coisa, técnica é outra. Eu acho que o Alba tem mais técnica e o Davis tem mais habilidade. Isso é importante também lembrar, porque às vezes a técnica de passe, por exemplo, eu acho o Alba mais passador que ele. Entendimento de jogo, posicionamento. Sim. Então, eu acho que o Alba é mais jogador pacote completo, entendeu? Mas eu acho que ele tem essa habilidade, assim, que ali naquele momento estava muito em alta e aí chamava muita atenção, né? Formiga, você vai votar em quem? Eu acho que eu vou votar no Alba, acho que o Davis foi muito importante, mas o Alba tinha muito impacto na forma daquele time jogar também e entendimento com o próprio, ajudou muito o Neymar pelo lado esquerdo ali, o entendimento com o Messi nem se fala. E nas temporadas depois, né, ele vai se construindo ali, o cara que inverte o eixo, quando o Daniel Alves vai embora, o eixo do lado passa a ser ele, né? Mas vou de Alba. Então, Alba leva aqui. Eu acho que esse voto aqui até que vai ser tranquilo, vai. Busquets contra Thiago Alcântara, Formiga. Porque a gente já falou do Thiago aqui. Posso pular, não? Thiago, né? Mas posso pular? Na temporada, Formiga. Pode pular, não? Não pode. Cara, esse mas voto você queria pular aqui, Acho que eu ia pular. Quer dizer, não, eu ia deixar para pular no Suárez e Lewandowski. Assim, eu acho que essa eu ia deixar para pular no Suárez e Lewandowski. Pode ser. Eu acho que essa é a temporada da vida do Thiago. Temporada da vida.
E aí, mas assim, acidentada também, né? acidentada também, ele vai, entra, sai do time, perde lugar pro Goretzka, depois dá um jeito de arrumar lugar para todo mundo, porque o Kimmich vai para... Porque assim, vamos para a gente ser claro... Só para constar, eu fiz inclusive uma thread dessa no meu Twitter, o Thiago, ele era titular do time, o Goretzka era banco do time, tá? Isso daí, até parar para a pandemia, volta da pandemia, e o Thiago se machuca no primeiro ou no segundo jogo, eu acho. Até ali, o Goretzka era banco do time, os volantes do time eram Kimmich e Thiago. Isso precisa ser dito, precisa ser colocado. Porque muita gente diz, passaram o Kimmich para a lateral para o Thiago voltar para o time. Não é verdade. Não é verdade. Tá? Aconteceu do Kimmich para a lateral e tal, mas assim, no mundo ideal... O Pavar machucado e tudo. Exato. No mundo ideal, do jeito que estava, com o Goretzka depois pedindo espaço e tal, eu não sei como é que ia ser resolvido, assim. Não, eu estou dizendo, acho que o Hansi Flick deve ter dito, porra, ainda resolveram bem, né? para mim, ainda bem, porque eu acho que era difícil naquele contexto tirar o Goretzka, mas só para pontuar... Eu também acho. Eu acho que o Thiago ia acabar sendo reserva. No mundo ideal, eu acho que o Thiago ia acabar sendo reserva. É possível, mas quando volta da paralisação da pandemia, volta Kimmich e Thiago titulares. Isso daí está comprovado pelos fatos do coisa jogo. que eu acho inimaginável que ia acontecer com o Busquets. Inimaginável. Então, assim, no final das contas, é uma temporada da vida do Thiago, mais uma temporada muito boa do Busquets, ainda era um Busquets muito bom, e aí não tem como, vai valer. Igual bola de ouro, tem lá as conquistas individuais, classe do jogador, carreira. Quando você mete esse carreira, é para desempatar, volta o pica. Então, aqui Busquets. Eu vou discordar do Formiga. Vai mesmo. Mas vou votar no Busquets, sabe por quê? Porque eu não acho que essa era do Busquets, não. Essa temporada, o Busquets joga pra cacete. Mas não dá pra dizer que é a da vida, porque ele tem uma porrada. Mas então, tem um componente aí que pouca gente lembra. Essa temporada é a temporada que o Xavi sai do time, perfeito? Isso. Ok. Perfeito. O Rakitic, que acho que é injustiçado no Barcelona, acho que a carreira dele no Barcelona é uma carreira muito legal, muito boa. Quem passa, ele entra para o Xavi sair, perfeito? O Xavi sai e ele entra. Quem fica com as funções do Xavi é o Busquets. O Busquets faz uma temporada tão boa, que ele começa a acumular algumas das funções do Xavi, de distribuição, de rodar. Então, a temporada do Busquets, ela é excepcional. Eu realmente, como a temporada do Busquets, como o Busquets é um cara assim que, tirando agora, recentemente, que ele caiu muito de nível em algumas situações, depois até recuperou mais recentemente, mas dava para ver, porque o Busquets sempre foi um cara que você dizia, ele tá bem, mas era muito difícil você dizer se o bem dele era 9.2, tipo nota de escola de samba, né? O bem do Busquets é 9.2 ou 9.4, então era muito difícil. Mas essa temporada 2015 é muito boa dele. Eu acho que é uma das melhores, com esse componente dele pegar algumas das atribuições do Xavi com bola. Então, por isso que, para mim, com todo o carinho ao Thiago, não tem nenhuma dúvida que é o Busquets. E em vários momentos, às vezes, quando tinha que substituir, entrava o Mascherano na do Busquets. O Formiga vai lembrar isso. O Mascherano virava volante e o Busquets virava o segundo atacante. Virava o segundo meia. Virava o meia pela direita. Então, assim... muito. Para mim, não tem nenhuma dúvida que é Busquets. Então, acho que... eu acho que quando parar de jogar, quando a gente olhar para trás, o Thiago, eu acho que ele tem um movimento ao contrário da... Tem muito cara que para e fica maior. O Thiago, eu acho que a gente aumenta ele hoje, e quando ele parar, a gente vai olhar para trás e vai falar, cara, era para ter sido muito mais. Porque assim, a gente sempre fica esperando virar e nunca vira. Esse ano eu achava que ia virar. Esse ano aí, 2019, 20, eu achei, agora pronto. Agora foi, e o Thiago é tudo aquilo que a gente imaginava. Nessa ida para o Liverpool também, né? A gente imaginava, agora vai... Agora pronto. Mas não cara. Assim, tem alguma parada, entendeu? Ele não tem... o que ele fez agora na Champions é um puta de um golaço. Ele tinha que querer mais isso. Tinha que ter um treinador que falasse, irmão, é o seguinte, tem muita forma aí, é uma beleza ver as tuas inversões e tal, mas, cara, tem que ser efetivo, velho. Desculpa, assim, tu tem que dar mais passe-chave, assistência, porque, porra, não dá para ficar só. É muito bonito ver ele dando ritmo em meio ali, mas tem 500 caras que fazem isso melhor do que ele e muito mais, sabe? Eu lamento, cara, assim, porque eu adoro. E aí tu vê, porra, aí na seleção não vira.
alguém vem e engole. Aí no Bayern aconteceu, né? Aí chega no Liverpool, roda, beleza e tal, e vem um e buf. Porra, será que a culpa é do mundo? Ou das lesões, sei lá? Eu tenho uma pena disso aí, ó. Mas eu acho que, assim, não me parece que ele seja um cara incomodado com isso também, né, por mim. Tá. O cara tá realmente... Daqui a pouco esse é o estilo dele, entendeu? Como, sei lá, não tô comparando aqui o Thiago com o Ganso, mas daqui a pouco esse é o estilo do Ganso e escuta. Não, mas eu acho que eu acho que o Thiago tem uma parada, sabe por quê? Talvez ele seja refém da elegância. Como é muito bonito de ver ele jogar, a gente quer que ele faça mais. Pode ser isso. Então, de fato, tá tudo certo. é muito parecido com o Verratti, né, cara? É muito parecido com o Verratti, assim. É um cara que a gente esperava uma coisa e não foi. Esperava mais do Thiago do que do Verratti. Pode ser, talvez. Não, tudo bem, mas a gente esperava muito dos dois. Talvez a gente esperasse 9 do Thiago e 7 do Verratti, e os dois não entregaram isso. Pô, o Verratti ficou fora do jogo decisivo da Itália, e a Itália, né, não foi nas eliminatórias, e ficou fora do jogo com o Manchester City. Pô, e o PSG perdeu. Então, assim, é um jogador que isso acaba atrapalhando. O Thiago também, várias questões físicas que você fala, agora vai. Então, difícil, né? É difícil. Ele voltou jogando muito no Super Agosto, que já foi fora do normal da carreira dele. Que ele volta de lesão, volta jogando muito. Né? Ele joga muito naquele Super Agosto. Já não é o normal da carreira dele. O normal era voltar e demorar e tudo. Enfim, é um cara que, de fato... Tomara que ainda esteja tempo, né? Eu não estou aposentando, não. Mas até aqui, ele não foi o que pelo menos eu esperava dele, nem perto. Vamos seguir aqui para Rakitic ou Goretzka, VS? Você fez vários elogios ao Rakitic aí. Eu acho que o Rakitic jogou muito bem, fez o primeiro gol na final. Acho que ele joga fazendo um papel muito importante. Substituir o Xavi não era mole, mas acho que o Goretzka ele aportou mais para o time, né? Eu acho que o Goretzka ele deu ali um Bayern do dinamismo, um Bayern da força física. Acho que ele aportou mais. Acho que ele tinha até mais espaço do que isso, embora quem tenha feito gol na final tenha sido o Rakitic, né? Que faz uma jogadaça toda, começa com o Messi, passa pelo Iniesta e passa pelo Alba e no Rakitic. Mas eu vou votar no Goretzka. Formiga, você vai votar em quem? Eu fui pego de surpresa, porque assim, o meu argumento é o cara botou o Xavi no banco, ponto. Rakitic. Ainda fez um gol na final. Puta surpresa pro Sérgio. Eu acho que o Goretzka aportou mais pro Bayern. Ele era mais pro Bayern do que o Rakitic pro Barcelona. Então, por isso que eu vou votar no... É porque, na verdade, assim, não desmerecendo o Rakitic, porque eu já o elogiei antes, estou tranquilo com isso, o Xavi ia sair do time, né? O Xavi ia sair do time. Acho que se não fosse o Rakitic, que fazia ótimas coisas no Sevilha, ia ser outro, mas o Xavi ia sair do time. Aquele time não tinha compensações para o Xavi continuar jogando. Então, mas enfim, ele foi muito bem, mas eu voto no Goretzka. Eu vou de Rakitic aqui. Eu acho que o Xavi sairia do time. A questão é o Xavi sair do time e o time seguir a sua vida bem. E o Rakitic fez o time seguir a sua vida bem, sem ficar choramingando o tempo todo, ou tantas vezes, ou por um longo tempo, a saída do Xavi. E eu acho que o Rakitic também ajuda mais na criação das jogadas. Para mim, o Rakitic tem mais capacidade de ajudar, e ajudava nessa época, do que o Goretzka no Bayern. Então eu vou de Rakitic. E a gente agora começa a ter mais jogadores do Barcelona. Iniesta ou Thomas Müller, ou Bruno Formiga? Assim, caraca, difícil. Porque o que acontece? O jogo passava, às vezes, pouco pelo meio, né? Era muito acelerado, assim, ajeita a bola e entrega para os três. Mas é o Iniesta, cara. Em alguns momentos ele foi muito importante na final. Assim, era o cara do erro pouco. O Thomas Müller é loucura, cara, porque ele vira muito importante titular, mas de novo, é um recuperado do Hans Flick. A temporada, o Iniesta não precisa ser recuperado por ninguém. Cara, vou votar contra o Iniesta nem a pau, nem perigo. Vou deixar você decidir essa aqui, porque eu vou de Thomas Müller, cara. Pô, eu acho aquilo que o Flick conseguiu fazer com ele, assim, eu já falei 800 vezes, né? Pra mim, se eu olho o Thomas Müller andando na rua, não tem nenhuma chance de eu achar que ele é jogador, porque ele é completamente desengonçado. Ele passa a participar mais, passa a criar chances, dá muita assistência. Eu vou de Thomas Müller aqui.
decide, você escolhe Iniesta ou Thomas Müller. Tainá Espinosa, pegou um voto aí, mas enfim, para mim eu tô tranquilo, porque só da gente estar abrindo esse debate, eu acho que já é um mérito do Thomas Müller, mas essa temporada do Iniesta é muito boa. Inclusive, o Iniesta é eleito o melhor jogador da final. Ele foi eleito. Então, eu voto. Apesar da recuperação, o Thomas Müller faz um papel de meia fantástico. O Iniesta foi muito gigante nessa temporada. E vale lembrar, né, o começo da temporada, na fase pré-Hansi Flick do Thomas Müller, não é boa, e acho que está na cara que a culpa não era dele, era mais até do treineiro, como diria Ricardinho Martins. Mas, enfim, a temporada do Iniesta ela é muito boa. Então, eu vou de Andreas. Andreas Iniesta, então, leva o voto aqui. Caramba, essa, assim, começou, a partir do lateral esquerdo, vai ser tudo... Bom, tudo eu não sei. Mas me parece que pode ser tudo Barcelona. Messi ou Gnabry? Alguém quer... Vamos poupar o tempo aí, né? Não, embora o Gnabry tenha sido excepcional na temporada, tá? Excepcional. Não sei se ele fará outra daquele nível. Não sei se o Gnabry fará outra temporada naquele nível, mas enfim. Mais um beijo pro Gnabry. A gente já voltou aqui esse negócio. Neymar ou Coman, Vitor Sérgio? Você vai votar em quem? Ontem, hoje e sempre. Tá, um beijo também pro Coman. Fica aqui para nos xingar nos comentários. Agora o cara ainda pode falar aí, mas o Coman fez gol na final. O Neymar fez 2, só que valeu só 1. Suárez ou Lewandowski, Vitor Sérgio? Cara, a temporada, assim, é difícil, cara, sabe por quê? Porque a temporada do Lewandowski, eu acho que em números foi melhor, correto? Em funcionamento do time, o MSN não existiria sem o Neymar. Perdão, sem o Suárez. Sem o Suárez. Sem o Suárez. O MSN, o funcionamento do MSN não existiria aquele sem o Suárez. E aí eu fico na dúvida para votar isso, cara, mas eu não... E aí tem o seguinte, se a gente não votar no Lewandowski nessa, não vai votar nunca, né? Eu vou votar no Lewandowski. Formiga, você vai votar em quem? Eu tô pensando aqui, tô dando uma olhada Cara, é que o Suárez foram 10 jogos, 7 gols e 3 assistências, né? O Lewandowski... Na Champions? Na Champions, Ah, tá, ainda tem um detalhe, né? O Suárez ele vai estrear no fim de outubro, por causa da suspensão, né? Isso. O Lewandowski... outubro, se eu não me engano. Qual é essa Champions aí? É 19 e 20, né? Suspensão por causa de morder pessoas. Inacreditável. Cara, é porque é foda, assim, o Lewandowski... O Suárez foram, o que eu falei, 10 gols e... 10 gols e... 10 jogos. Não, 7... 7 gols e 3 assistências, não é? 7 gols e 3 assistências. Inclusive o Lewandowski. Título, né? O Lewandowski... O Suárez faz o gol do título. O gol do título é do Suárez, né? Porque é o gol do 2-1, né? Cara, o Lewandowski faz 15 gols e dá 6 assistências. Tipo assim, o cara se envolve em 21 gols. E muita gente diz que o Lewandowski não fez nada na final. O gol só acontece porque o Lewandowski, o cara larga a marcação para ir no Lewandowski, tá? O Kerer eleva. O cara foi o melhor do mundo, porra, na temporada, não tem como. E tinha que ganhar uma bola de ouro, que a France Football, se desse a bola de ouro, era metade do nosso problema nessa semana. Eu não entendo, cara. Olha como a France Football é doida. Os caras estavam lá sentados um dia, aí resolveram assim, galera, vamos revisitar aqui 1960 e pouco, 60 e tal, vamos rever aqui. Aí olhou, vamos dar 7 bolas de ouro aqui pro Pelé, retroativa. O negócio do ano passado, que os caras viram... Pior, Formiga, pior. Algum filho da mãe pensou assim, cara, nós estamos no débito com o Lewandowski. Vamos criar uma caralha de um prêmio pra dar pra ele, em vez de dar uma bola de ouro pra ele, porra! Quem foi o imbecil que pensou nisso, porra? E o prêmio inventou um prêmio pra dar. Porra, se tu tá no débito com um camarada, pega uma bola de ouro, fala assim, ó, mudamos de ideia, nem fizemos votação, porque o cara foi recordista, tríplice campeão, cacete, tá aqui uma bola de ouro. Inventaram uma porra de um prêmio fake pra dar de prêmio. Porra, me ajuda, porra. Não tem como. Mas o negócio de 40 anos atrás, 50 anos atrás, peraí, ano passado,
porra, difícil da gente conseguir. Não é Daqui a uns justo. 15 anos, Mas cara, 50 anos atrás, 50. Ah, 50 a gente ficava consegue. tudo tranquilo, Aí ficava tá aqui, ó. metade dos nossos Eu problemas. dou a bola de ouro. Toma, Lewandowski. essa Aqui, bola ó. de ouro. Levou o Lewandowski aqui? Levou? Pô, Levou. Levou. olha aí, viu? Não vai ser todo mundo xingado. Ô, Formiga, Vamos Luiz... ser xingado. Isso daí vai gerar xingamento pra cacete, mas tudo bem. Vai, sempre já era bom do outro. Formiga, Luiz Henrique ou Hansi Flick? Ah, meu Deus do céu. Eu acho que assim, o Luiz Henrique corrige situações, né? E tem um problema lá. Eu vou votar no Hans Flick, porque no recorte que a gente está fazendo aqui, que na prática são 6 meses, o Hans Flick não teve falha, né? O Luiz Henrique correu atrás. Acho que como engrenagem, o Bayern ficou perto da perfeição do que ele e Hans Flick queria. O Luiz Henrique, eu não sei. Vou no Hans Flick. Eu também. Embora o Luiz Henrique tem muito mérito em fazer o MSN funcionar, mas eu vou no Hansi Flick. Muito. Até pela recuperação de jogadores que não estavam encostados. 1, 2, 3, 4. 7-4 por Barcelona de 2015. Justo, pô. 7-5 se a gente contar o triunfo. Tá bom. Agora eu vou te falar, assim, um jogo os dois, eu acho, pelo que o Bayern dava de espaço, assim, ia dar Barcelona, eu acho. Possivelmente. Vamos lá para a escalação. O avião passar. Neuer, Kimmich, Piquet, Alaba e Alba. Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Neymar, Lewandowski. Treinado pelo Flick. Então, a partir do lateral esquerdo, todo mundo do Barcelona, só o Lewandowski. E aí tira o Suárez. E Hansi Flick. Barcelona. Futebol, dá uma bola de ouro pro Lewandowski. Pronto. Barcelona e Bayern. Bayern e Barcelona é quarta-feira, tá? 4:50 da tarde, um pouquinho antes. Na TNT e na HBO Max, a galera acompanha junto com a gente. Fechado? Valeu. Beijo. O próximo Mano a Mano certamente será do City. Tchau. Valeu. Tchau.